A gente está percebendo um certo padrão. Todas as vezes que o Lula abre a boca, não importa em qual seja a situação, se é num palanque ou numa entrevista, todas as vezes ele causa um escândalo. Sem exceção. Falando que criança no ventre da mãe é um monstro, depois se posicionando ao lado de grupos terroristas, depois falando que Putin e Zelensky estão gostando da guerra, depois falando para uma mulher de 25 anos que ela tem que parar de ter filhos. Todas as vezes. Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Pessoal, o bambu gemeu, caldo e entornou, rapaz. Olha o que tá acontecendo com o governo no Brasil. Notícias atualizadas aqui no nosso canal. Já vou pedindo para você ir colocando aqui nos comentários de qual cidade que você está falando. Coloque aqui nos comentários a cidade que você está falando. Deixe o seu like no vídeo, que é muito importante para o YouTube. E também, você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Sem enrolação, sem mais delongas, bora pro vídeo, pessoal. É um escândalo. E ele participou de uma entrevista recentemente, onde ele comete dois erros fatais. São dois escândalos em uma entrevista. No primeiro, ele admite que houve falcatrua, como é que fala? Um eufemismo para corrupção no leilão que ele mesmo ordenou que acontecesse, que é o leilão da licitação do arroz, né? E segundo, ele desmente, isso porque ele acabou de admitir ontem que vai desrespeitar o arcabouço fiscal e vai gastar, o Brasil vai entrar num déficit maior do que aquele limite, o que é um crime de responsabilidade e pode gerar impeachment. Ele admitiu isso. Agora, por último, hoje, ele basicamente fala que a compra do arroz não tinha absolutamente nada a ver com o Rio Grande do Sul. Ele queria comprar arroz de quinta categoria com agrotóxico proibido no Brasil, em área de desmatamento sem preservação, com trabalho escravo infantil, porque o arroz está muito caro no Brasil. E o arroz está caro no Brasil por causa da política do governo. Mas dá uma olhada nisso aqui. São dois... Primeiro eu quero te mostrar essa parte, para você entender. Isso aqui foi publicado no gov.br pelo Ministério da Agricultura e Pecuária do Favro, o ministro dele, onde ele fala o seguinte: o governo federal compra mais de 200.000 toneladas de arroz para estoques públicos. Aí a justificativa, que está no site do governo, está aqui, ó. A iniciativa tem foco no enfrentamento das consequências sociais e econômicas decorrentes de eventos climáticos extremos no estado do Rio Grande do Sul. Ele alega aqui no site oficial que a licitação para comprar arroz podre de quinta categoria para os mais pobres era por causa da tragédia no Rio Grande do Sul. Esse foi o argumento que eles usaram desde o início. Precisamos comprar arroz porque a maior produtora de arroz vem do Rio Grande do Sul, então nós precisamos comprar arroz por causa da tragédia, o que era uma mentira. O arroz já tinha sido feita a colheita desse arroz, já estava preparado para ser mandado para o Brasil e comercializado. Aí ele vai falar isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Você veja o negócio, eu tomei uma atitude esses dias drástica, que foi o seguinte. O cara me mostrou lá no celular dele um pacote de arroz de 5 quilos a R$36. Aí um outro me mostrou um pacote de arroz a R$33. Eu falei, não é possível. Não é possível, o povo não pode pagar R$36 num pacote de 5 quilos. Vamos lá. Aqui ele admite que o objetivo não era suprir a falta da demanda, a falta da oferta que a crise no Rio Grande do Sul acarretaria. O objetivo era porque o arroz estava caro. E tudo está caro. Só que tudo está caro porque está mais caro produzir no Brasil por causa das altas taxas, tarifas e tributos que ele está impondo no povo brasileiro. Então ele causa uma atmosfera econômica que prejudica a produção de tudo, que acaba fazendo tudo ficar mais caro. E aí qual que é a solução dele? É gastar mais do seu dinheiro comprando arroz de quinta categoria. Só que aí calma que piora. Esse arroz está caro. Aí tomei a decisão de importar 1 milhão de toneladas. 1 milhão de toneladas. Sabe? E depois tivemos a anulação do leilão, porque houve uma falcatrua na empresa. Não houve uma falcatrua na empresa, houve corrupção na licitação. A licitação nem deveria ter acontecido com empresas com aqueles critérios. Que, inclusive, ligada ao filho do Nery Geller, seu secretário responsável por licitação. Mas aqui ele admite que houve corrupção. Mas por que eu vou importar? Porque o arroz ele tem que chegar na mesa do povo no mínimo a R$20. Um pacote de 5 quilos.
sabe, que compre R$4 um quilo de arroz, mas não dá para ser, tá bom, um preço exorbitante. E vamos, inclusive, financiar áreas de outros estados produtivas de arroz para não ficar dependendo apenas de uma região. Vamos financiar. Então vamos acabar com os produtores de arroz do Rio Grande do Sul. Se você vai financiar os concorrentes do Rio Grande do Sul que acabaram de passar por uma tragédia financiar em outros estados, então é porque você realmente quer acabar mesmo com o produtor de arroz do Rio Grande do Sul, né? Aquele que vê o seu estado destruído e agora vai ver o governo financiando outros estados a produzir arroz e não eles. Vamos oferecer, sabe, o direito dos caras plantar e a gente vai dar uma garantia de preço para que as pessoas não tenham prejuízo. Essa política que ele está falando é justamente a política que a Venezuela usou, que Cuba usou e que destrói a economia. Um governo que já está afugentando investimento porque gasta mais do que arrecada, agora está falando que vai financiar os competidores do Rio Grande do Sul que estão tentando se resgatar e reconstruir suas vidas. Assim, sinceramente, eu não sei se ele entende a maldade do que ele está falando. Eu quero acreditar que o Lula chegou no nível de burrice, ignorância, que ele já não consegue entender o quão graves são suas falas. O que ele está falando agora é um colapso para a economia da produção de arroz no Brasil, que está no Rio Grande do Sul. E não só isso, afugenta ainda mais os investidores ao saber que agora vai ter subsídio de um governo que já está quebrado. É exatamente o que a Venezuela fez. E ele está fazendo no Brasil achando que vai dar certo. Cara, é triste, mas tá aí, 2 escândalos, tá? Primeiro, admitiu que teve corrupção no arroz. Parabéns, Lula. Primeira vez que você admite que tem corrupção no seu governo. Só que para ele não tem problema. E segundo, admite que a compra do arroz não tinha nada a ver com o Rio Grande do Sul, e sim porque o preço do arroz estava subindo, e o preço do arroz estava subindo justamente por causa do governo dele. Um abraço. Olá, tudo bem? O deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, protocolou um requerimento na Câmara dos Deputados para pedir a urgência na votação do projeto de lei 4233 de 2020. Veja, é um projeto que está há 4 anos tramitando na Câmara e que é urgente na visão do deputado e de outros 66 colegas dele que já assinaram esse requerimento pedindo a urgência na votação, o que obriga o presidente da Câmara, Arthur Lira, a colocar em votação, mas obriga desde que outros 191 deputados também assinem. Por quê? Porque para que um regime de urgência seja aprovado, é necessário a assinatura de 257 deputados. Faltam, então, 191. Agora, o que diz esse projeto de lei? Ele aumenta as penas por estupro e prevê e impõe a castração química de estupradores. É tudo o que precisa para acabar com essa balela dos extremistas de esquerda que querem embolar a narrativa e dizer que o PL 1904, que aumenta a pena para aborto após a 22ª semana, quando o bebê já é viável fora do útero, e que aumenta a pena para que o feticídio, como está sendo chamado, seja comparado ao homicídio, estão dizendo que esse PL, o 1904, está criminalizando a vítima, que é a mulher que foi estuprada, e não o estuprador. Pois bem, precisa aprovar o aumento da pena para estuprador. Precisa aprovar a castração química para estuprador. Aí acaba essa discussão banal aí e começa-se a olhar para a vítima maior de toda essa história, que é a vida inocente no ventre da mãe. Esse projeto de lei, o PL 1904, ele tem algumas falhas e precisa ser corrigido. Por exemplo, criminalizar a mulher em vez de criminalizar apenas e tão somente o médico que realiza esse aborto quando o bebê é viável fora do útero. E por que isso precisa ser corrigido? Porque a mãe também é vítima, obviamente. Ela é vítima do estupro e ela é vítima da falta de informação, da falta de amparo da sociedade como um todo, mas principalmente do Estado, que deveria prover a mulher vítima de estupro com informação, com acolhimento e inclusive com esse discernimento de que se o bebê já está numa fase da gestação em que ele pode sobreviver, tem chances reais de sobreviver fora do útero e ele precisa sair do útero, é melhor tirar esse bebê com vida e colocá-lo em doação, o que a lei permite, do que matar, o que seria uma agressão à mãe e ao bebê. Agressão, inclusive, psicológica para essa mãe. Mas voltando
ao que o deputado Nicolas Ferreira está tentando fazer, passar o projeto que aumenta a pena de estupro em regime de urgência e mais instigar os eleitores a cobrarem do seu deputado que aprove o regime de urgência para esse projeto tão urgente de fato. Olha o que o deputado Nicolas fez. Ele colocou no seu Instagram a lista dos 66 deputados que já assinaram o pedido de urgência. E eu recomendo que as pessoas vão lá no Instagram do deputado Nicolas Ferreira e vejam essa lista. E por que ele faz isso? Porque no final ele provoca: o seu deputado já assinou o regime de urgência? E aí é que vem o mais chocante disso tudo. A gente imagina que os seguidores do deputado Nicolas Ferreira, que são milhões, que eles sejam de direita, conservadores, pró-vida, contra o aborto, pró-criminalização de bandido e não bandidolatria, como prega a extrema esquerda. Mas olha o que acontece quando ele pergunta: o seu deputado está na lista. 66% dos que responderam a essa pergunta lá no Instagram do deputado Nicolas Ferreira disseram sim, o meu deputado é um dos 66 que assinaram o regime de urgência. Mas 34% disseram não. Isso para mim é chocante. É chocante que os seguidores de um deputado pró-vida, de um deputado de direita, de um deputado conservador, eu acho que o deputado com o maior número de seguidores, é chocante que 34% desses seguidores digam: o meu deputado ainda não assinou o regime de urgência. Pessoal, informe-se, veja se o seu deputado está preocupado, está empenhado em aumentar a pena para estuprador, em impor a castração química para estuprador, o que é urgente, urgentíssimo. E se ele não estiver nessa lista, como 34% dos seguidores de Nicolas Ferreira disseram que não está, que você cobre o seu deputado. Se você deu voto a ele e se você é conservador e pró-vida, o seu deputado também tem que ser. E ele precisa saber que você está de olho. Vamos aumentar essa mobilização e tornar urgente a votação do projeto de lei 4233 de 2020, que é o projeto de lei que aumenta a pena para estupro e prevê a castração química de estuprador. Aí a gente encerra essa balela da extrema esquerda de que eles estão preocupados com o que está correto. Eles estão preocupados com narrativa. Eles não estão preocupados com a vida, nem com a criminalização de quem estupra mulheres. Quem está preocupado com isso somos nós, os conservadores. Vamos aumentar essa corrente pró-vida e pró-criminalização do estuprador. O ministro do Supremo recuou nesta quarta-feira da decisão que censurou veículos de imprensa. Mais cedo, o ministro do STF mandou derrubar reportagens sobre declarações da ex-mulher do presidente da Câmara, Arthur Lira, segundo as quais o parlamentar a teria agredido fisicamente. A medida havia censurado o jornal Folha de São Paulo, o portal Terra e os sites Brasil de Fato e Mídia Ninja. Está aí também, Pioto, a gente exibe na tela essa reportagem que nós publicamos também no site da Revista Oeste agora há pouco, das 19 horas e 20 minutos aí. Depois da repercussão negativa, o ministro Moraes recua de censura a veículos de imprensa. Vou juntar o caso anterior a este aqui e adicionar também a história que contamos ontem sobre o X multado em 700 mil, porque um perfil anônimo, ou que não é possível ser reconhecido ali, né? Essas pessoas que não colocam a foto delas próprias com o nome real que elas têm e têm perfis nas redes sociais. E aí eu sou um defensor da Constituição e discordo desse tipo de conduta. A Constituição veda o anonimato. Se você quer dar opinião, tem que dar sua cara para bater. Ponto. Está muito claro. E naquele momento, ontem eu fiz menção aqui que basta resolver a questão do anonimato nas redes sociais e a gente acaba com essa discussão completamente sem nenhum sentido de notícia falsa, fake news ou sei lá o quê. Voltando ao caso dessas mães, por exemplo, o entendimento lá do Supremo Tribunal Federal, do Gilmar Mendes, em relação à prisão preventiva. Ou seja, não era condenação ainda. No caso de condenação, é caso a caso. O advogado, obviamente, usou esse argumento para tentar convencer o ministro Alexandre de Moraes.
Mas independentemente de ser prisão preventiva, ou seja, medida cautelar ou uma condenação, o fato é que nós temos a mesma situação. É uma mãe com crianças pequenas. O que difere uma coisa da outra? A condenação, daí a gente volta o porquê que ela foi condenada. Levando-se em conta o tamanho da pena, o rigor, o absurdo, o exagero de o que aconteceu de fato no dia 8, sem individualização de conduta, essas pessoas estão sofrendo penas, recebendo penas extremamente altas e sendo julgadas no foro inadequado, que é o Supremo Tribunal Federal. Voltamos ao fato principal. A completa arbitrariedade desse julgamento pelo Supremo e a forma como o Supremo, neste caso, sobretudo o ministro Alexandre de Moraes, deu ao dia 8 as pessoas presas no dia 9 e referentes, claro, ao dia 8. Aí nós estamos punindo mães, pessoas idosas, pessoas doentes, pessoas que morreram, o Silvio já fez menção a isso, as mães que Paula e Ana Paula trouxeram aqui. E claro que o advogado usaria esse argumento. Eu faria o mesmo se fosse ele, embora não seja advogado, porque se esse é o entendimento, levando-se em conta os abusos que estão ocorrendo na condenação dessas pessoas, partindo do pressuposto que esta mãe, a qual dissemos aí, realmente é, a que Paula leu agora há pouco, é uma condenada, ou seja, que já está cumprindo pena, qual é o sentido de continuar tudo isso? Bom, o Brasil tem urgências. Uma delas é a anistia a essas pessoas. Porque se o Brasil quer fazer justiça, ele primeiro precisa refazer todo o processo que foi utilizado, ou seja, a aplicação da lei penal. Neste caso, na aplicação da lei processual e penal, porque não houve individualização de conduta. Parece um disco riscado, mas eu vou insistir nessa história porque isso é o devido processo legal. Não houve devido processo legal, boa parte dessas pessoas não teve o direito à ampla defesa e foram condenadas. Aí você tem o absurdo de ter uma mãe que provavelmente não estaria na prisão se o devido processo legal fosse seguido. Ela, neste momento, estaria respondendo ainda em primeira instância. E aí, para lembrar uma coisa que o Silvio diz aqui com muita frequência, foram julgadas diretamente no Supremo, com o que se pode entender, e sejamos justos, isso não é uma acusação, é só uma percepção dos fatos. Parece que essas pessoas estão sendo julgadas com ódio por parte da Justiça, neste caso o Supremo Tribunal Federal, e nada disso é justo. Nada disso atende o devido processo legal. Nada disso nos faz um país democrático e livre. Nada disso sequer compete ao que aconteceu no dia 8 com a prisão dessas pessoas no dia 9. Não são todas iguais, não fizeram todas a mesma coisa, não houve golpe. Não houve, como é que eles dizem mesmo no processo, atentado violento ao Estado Democrático de Direito. Convenhamos. O próprio ministro Gilmar Mendes disse isso numa entrevista em Portugal, porque lá, claro, visto por juristas portugueses e de outros lugares do mundo, ficaria feio admitir aquilo como golpe. Aí volta, passa de novo aqui pela imigração brasileira e vem com essa tese completamente estapafúrdia. A anistia é exatamente a prioridade número 1 hoje do país e que o Congresso se debruce com essa questão rapidamente. Já há um avanço, mas precisa ser um pouco mais rápido. Se torne uma palavra de ordem, né, Sim, Piotr? claro. Voltamos, meus amigos e amigas patriotas de todo o Brasil, com mais informações para vocês. Pessoal, a vida do governo do Barbudinho não tá fácil, hein? É bomba atrás de bomba. E agora mais uma polêmica em torno aí de vacina em rede particular. Flávio Bolsonaro detona Lula. O senador Flávio Bolsonaro alegou hoje em seu perfil anterior no Twitter que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu a vacina contra a dengue de forma escondida. Flávio se refere ao fato de Lula, com 78 anos, ter sido imunizado em 5 de fevereiro, 4 dias antes do início da campanha do Sistema Único de Saúde. Em suas redes sociais, o senador declarou: tomou a vacina escondido porque petista é assim. Dane-se o povo brasileiro, o que importa sou eu e meus companheiros. E aposto que não foi apenas ele. Isso disse Flávio Bolsonaro. Mais de 6 milhões de casos de dengue, mais de 4 mil mortes. E o que a alma mais honesta fez? Tomou a vacina escondido porque petista é assim. É complicado, hein? Esse governo.
Vamos para mais outra informação e agora é o Valdemar aí tenta tirar Marçal da corrida pela Prefeitura de São Paulo. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, está tentando dissuadir o empresário Pablo Marçal de concorrer à Prefeitura de São Paulo, indicando que o partido poderia apoiá-lo em uma eventual candidatura ao Senado em 2026. Segundo informações da Folha de São Paulo, Valdemar mencionou essa conversa durante uma reunião de trabalho com deputados e prefeitos da legenda no último sábado, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Segundo o relato de Valdemar aos membros do partido, ele informou ao empresário que a sigla já havia se comprometido com o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, na disputa pela reeleição na cidade de São Paulo, e que era prematuro para o empresário lançar-se como candidato à prefeitura. Pessoal, complicada essa questão aí, né, do Marçal entrando na corrida pela Prefeitura de São Paulo. Muitas pessoas aí dizendo que o Marçal aí está tirando alguns votos aí, né, do Ricardo Nunes, meio que tá se, ao invés do Ricardo Nunes está ganhando mais votos, com o Marçal na disputa, fica aí dissolvendo esses votos aí, né? Então, atrapalhando de certa forma. Vamos para mais outra informação. Bolsonaro dispara e manda duro recado aos parlamentares bolsonaristas que insistirem na candidatura de Marçal. Até o Bolsonaro já está meio que de saco cheio com essa história, né? Jair Bolsonaro está incomodado com aliados que demonstram apoio a Pablo Marçal na eleição para a Prefeitura de São Paulo. Após declarar seu apoio a Ricardo Nunes, o ex-presidente enviou uma mensagem direta aos parlamentares bolsonaristas que insistirem na candidatura de Marçal. Aos deputados que, porventura, gravaram vídeo apoiando Pablo Marçal, peço um vídeo dele para vocês para as eleições de 2026, afirmou o Bolsonaro. Com isso, ele deixa claro que rejeitará manifestações de apoio à candidatura de Marçal, que não sigam sua orientação no pleito municipal. Essa declaração surge após uma reportagem da Folha de São Paulo revelar que Marçal possui um arsenal de vídeos com parlamentares bolsonaristas para utilizar durante a campanha. Apesar de nutrir alguma simpatia por Marçal, Bolsonaro está profundamente envolvido na campanha de Ricardo Nunes. O entusiasmo do ex-presidente aumentou após a confirmação de que o coronel Melo Araújo, do PL, indicado por Bolsonaro, será o vice na chapa do atual prefeito. O nome Melo Araújo será oficializado em uma agenda conjunta de Ricardo Nunes com o governador Tarcísio de Freitas, nesta sexta-feira, dia 21. Tá aí, né, pessoal? Então, Bolsonaro aí não está nada satisfeito aí com essa disputa aí do Pablo Marçal com, né, o Nunes, né, o Ricardo Nunes, porque de certa forma o Pablo Marçal ele acaba tirando alguns votos aí. E não é isso que o Bolsonaro pretende. Vamos para mais uma outra informação. Lula ironiza Olavo de Carvalho, porém esquece o seu nome, guru de Bolsonaro. Durante uma entrevista à Rádio Mirante, nesta sexta-feira, o presidente Lula esqueceu o nome do filósofo Olavo de Carvalho, a quem havia chamado de assessor intelectual do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em um momento da entrevista, o presidente pediu ajuda às pessoas que o acompanhavam, admitindo: não lembro o nome. Eventualmente alguém mencionou o nome do guru que faleceu em janeiro de 2022. Lula prosseguiu afirmando que Olavo de Carvalho propagava a ideia de que a Terra era plana e destacou que esse tipo de pensamento influenciou o país.
Bom, pessoal, essas são as informações do vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessas informações. Vou pedindo aí para você ir deixando já seu like nesse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva aqui gratuitamente no canal. Só clicar no botão inscrever, ative o sino das notificações e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e te espero, patriota, no próximo vídeo.